Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a essa palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos abençoados pela paz do Mestre Jesus e pelas boas energias, as boas vibrações da equipe espiritual trabalhadora da Casa Espírita. Esta noite teremos a apresentação da palestra do Hilário, falando sobre evangelização infantil. Essa importante disciplina que a Casa Espírita Aprendiz do Evangelho também contempla entre os trabalhos que são oferecidos pela Casa. Esse trabalho de doutrinação, de ensinamento para as crianças, que é tão importante para que elas iniciem o aprendizado, o entendimento da doutrina espírita, da forma mais adequada para a idade em que elas se apresentam. Então, o Hilário vai trazer os detalhes para nós da evangelização infantil. E no link para inscrição vai estar nos comentários do vídeo. Tá? Então, quem quiser iniciar suas crianças, seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos na doutrina espírita, clica no link, faz a inscrição para o curso de evangelização infantil, que está iniciando nesta quinta-feira, dia 10, mas que ainda dá tempo de inscrever as crianças para iniciarem os estudos na próxima semana. Então, é só olhar no link que está disponível nos comentários do vídeo. Fiquem, então, com a palestra do Hilário. Uma ótima semana a todos. E, se Deus quiser, nos veremos novamente na próxima semana. Uma ótima palestra, um ótimo aprendizado a todos. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos oriente em mais esta noitada espiritual, onde nos encontraremos para refletir a respeito das abençoadas lições que o Espiritismo proporciona para os seus adeptos. E hoje nós temos um tema bastante importante para conversar, muito importante mesmo, e que deve ser ventilado sempre, porque este tema não é porque nós estamos abordando, mas ele se reveste de grande importância, e nós diríamos, é a alma da Casa Espírita. A evangelização infantil, a educação infantil e também a educação da juventude à luz da doutrina dos Espíritos. E para começar a nossa conversa da noite, rogando aos benfeitores da espiritualidade que nos ajudem, e hoje em particular as equipes de Meimei e de Sheila, que são as duas grandes evangelizadoras das crianças desencarnadas, e essas duas titias desencarnadas, que são muito queridas no plano espiritual, elas se manifestam muito através da mediunidade dos nossos companheiros, como fizeram no passado pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, encarecendo a importância da educação espírita da criança. Inclusive, essas duas professoras, para quem não conhece, Meimei foi uma professora mineira. A última encarnação dela se deu aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, e ela tinha como nome de batismo Irma de Castro, era o nome dela. Depois ela se casou com Arnaldo Rocha, que não é parente nosso, e ficou sendo conhecida como Irma de Castro Rocha, o nome dela de casada. Meimei desencarnou muito cedo. Ela sempre teve sérios problemas de saúde. Teve uma nefrite muito forte, um comprometimento renal seríssimo,
que na sua época, na década de 1920, 1930, não havia cura. E ela acabou desencarnando muito cedo e depois o seu marido, Arnaldo Rocha, se converteu ao espiritismo mediante a influência de Chico Xavier e se tornou um grande trabalhador da causa espírita. Já a benfeitora Sheila era uma enfermeira alemã que desencarnou num campo de concentração, trabalhando como voluntária na Segunda Guerra Mundial. Uma granada atingiu a nossa Sheila e ela acabou desencarnando. E imediatamente após Sheila desencarnar, em virtude dessa granada, ela foi recebida no plano espiritual pelo Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive disse para ela o seguinte: minha querida Sheila, você já estava trabalhando para Jesus. Você vai continuar trabalhando para o Cristo deste outro lado da vida. E essa grande enfermeira alemã se especializou, juntamente com Meimei, no acolhimento de crianças que desencarnam. Quando crianças desencarnam e chegam no plano espiritual, essas duas titias, através das numerosas equipes de espíritos trabalhadores que obedecem às ordens emanadas das duas, elas acolhem as crianças desencarnadas e no espaço elas vão, no plano espiritual, fazendo o trabalho de evangelização, o trabalho de esclarecimento dessas crianças que desencarnaram, para a tristeza dos papais que ficaram na Terra. Isto porque, meus irmãos, quando uma criança desencarna, tão logo ela chegue no plano espiritual, ela é tratada como criança. Ela não retoma a sua forma que ela tinha antes do reencarne. Ela é tratada como criança, ela vai se descondicionando lentamente da sua última encarnação. Porque o plano espiritual é sábio, gente. O plano espiritual sabe fazer as coisas com paciência, com carinho, com respeito. Se o plano espiritual já nos trata com respeito a nós adultos, que somos criaturas tão desencontradas, tão cheias de titicas nas nossas cabecinhas, muitas vezes tão complicadas com as nossas loucuras, se o plano espiritual nos trata com tanto carinho e respeito, que dirá com uma criança recém-desencarnada? O carinho é muito grande. E através de Chico Xavier, essas duas entidades, Meimei e Sheila, deram muitas mensagens incentivando as casas espíritas para o trabalho de evangelização. E o doutor Bezerra, corroborando, assinando embaixo, ele diz: espíritas, evangelizem as vossas crianças. Porque se nós evangelizarmos a criança de hoje, não haverá necessidade de corrigir o adulto adoentado do amanhã. As crianças que hoje frequentam a casa espírita, meus irmãos, serão os nossos dirigentes do amanhã. Serão os expositores espíritas do amanhã. Serão os médiuns de amanhã. Serão os condutores das casas espíritas, os diretores, os presidentes, porque, meus irmãos, ninguém fica para semente, como diz o ditado popular. Nós não vamos ficar o resto da encarnação fazendo palestra. Aliás, nós já estamos com uma idade um tanto avançada e estamos falando aqui por misericórdia do céu, por bondade da Dona Cleusa. Então virão outros expositores, e esses expositores estão em quem?
nas crianças, que serão médiuns, que serão dirigentes, que serão expositores, porque cada um vai sendo talhado para uma tarefa. Não se pode conceber, meus irmãos, uma casa espírita que não tenha o trabalho de evangelização infantil e que não tenha o trabalho da mocidade. Lamentavelmente, meus irmãos, antes da pandemia, quando nós rodávamos o Brasil inteiro fazendo palestra, e hoje as nossas exposições diminuíram consideravelmente por conta da pandemia, nós temos muitas solicitações de palestra do Brasil todo, mas para fazermos daqui de casa, coisa que nós não sabemos fazer. Nós estamos aqui pela misericórdia do Vanderlei, que todo mês vem aqui nos ajudar. Mas quando nós estávamos percorrendo o Brasil, muitas vezes, meus irmãos, nós víamos com tristeza a indiferença de muitos dirigentes espíritas para com o trabalho infantil da evangelização espírita. Quando, na verdade, meus irmãos, nós temos materiais riquíssimos para serem trabalhados com a criança. A evangelização infantil espírita, meus irmãos, ela abre perspectivas sensacionais para o aprendizado da criança. Como é a evangelização infantil? Hoje, na nossa casa, no Aprendizes do Evangelho, ela está sendo feita online. A criança talvez até goste mais, porque a criança tem tanta familiaridade com o computador. A evangelização está sendo feita online. E quem conduz a evangelização são titios, são professores e professoras altamente capacitados para lidar com a criança. Imagine este que vos fala, meus irmãos, se fosse trabalhar numa tarefa de evangelização. Coitadas das crianças, iriam parar tudo na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos o curso de evangelização, nós fizemos o curso da federação, mas não temos afinidade com esta tarefa. Não sabemos lidar com as crianças, embora tenhamos muito carinho por elas. Nós gostamos mais de lidar com o idoso. É a nossa preferência, cada um prefere uma tarefa. Nós gostamos mais de lidar com o vovozinho, com uma vovozinha, ouvi-los, acolhê-los em suas necessidades, acompanhá-los. Os evangelizadores infantis não. Eles se realizam na atividade com a criança. E na nossa casa nós temos titios e titias, professores altamente capacitados que fizeram o curso na federação, que estão sempre se reciclando e sabem exatamente qual didática utilizar. Os mesmos temas que nós fazemos na quinta-feira lá no Salão do Centro, que agora são feitos online, são os temas que eles desenvolvem com as crianças. Numa linguagem adaptada para a criança, com atividades lúdicas variadas, com música, com raciocínio, porque a evangelização infantil, meus irmãos, ela tem todo um diferencial. A evangelização infantil espírita é completamente diferente da evangelização infantil da Igreja Católica, das igrejas protestantes, dos mais variados ramos e denominações religiosas. Com todo respeito, meus irmãos, os nossos irmãos católicos e protestantes fazem um trabalho louvável na evangelização infantil, mas eles ensinam o evangelho puro e simples. O evangelho puro é ensinado nas aulas católicas e nas aulas protestantes, e isso é muito bom,
porque a criança vai desenvolvendo um raciocínio de ordem moral. Entretanto, meus irmãos, somente o evangelho puro e simples não equaciona a problemática da vida. Não equaciona a problemática do sofrimento, que somente pode ser elucidada à luz da reencarnação. O evangelho puro e simples não resolve a questão da comunicabilidade dos espíritos, porque a comunicabilidade dos espíritos somente encontra parâmetros de sustentação na lógica e na mediunidade. O evangelho puro e simples não soluciona a questão da pluralidade dos mundos habitados, que hoje já é aceita, comprovada e demonstrada por grande parte de astrônomos e astrofísicos da Terra. Da mesma forma que o evangelho puro e simples também não resolve a problemática do viver e do sentir. Porque a evangelização das religiões tradicionais liberta ou aprisiona a consciência através de dogmas, através de formalismos, através de rituais. Quando, na verdade, meus irmãos, o evangelho enfocado sob a ótica espírita, ele é ensinado pelos titios da evangelização à luz da reencarnação, à luz da mediunidade, à luz da evolução infinita do espírito, à luz da imortalidade da alma, à luz da comunicabilidade dos espíritos e da pluralidade dos mundos habitados. Portanto, a evangelização infantil, ela enfoca o evangelho sob a luz do espiritismo. A evangelização infantil, ela traz o espiritismo para o evangelho. Enquanto uma criança que muitas vezes é evangelizada tradicionalmente, ela aprende a crer em Deus, a ser boazinha, porque falam para ela que se ela for ruinzinha, ela vai para o céu, e se ela for ruinzinha, ela vai para o inferno, se ela for boazinha, ela vai para o céu. A criança espírita que aprendeu sobre a misericórdia divina e sobre a imortalidade da alma, internalizou os conceitos da mediunidade, da evolução, da comunicação dos espíritos e da reencarnação, ela aprendeu esses conceitos não simplesmente porque o Espiritismo ensina, não simplesmente porque o evangelizador ou a evangelizadora falou para ela. Ela aprendeu porque ela raciocinou, ela aprendeu porque ela sentiu no coração, ela aprendeu porque ela chegou por ela mesma, orientada pelo evangelizador ou pelo evangelizador, é verdade. Mas a criança espírita chegou ela mesma a essas conclusões. Ela aprendeu porque ela raciocinou, ela aprendeu porque ela sentiu, ela aprendeu com base na sua própria experiência. Quando um evangelizador da religião tradicional ensina a sua criança que ela será aceita no rol dos filhos de Deus, se ela admitir certos dogmas e certos rituais, essa criança, ela não tem alternativa a não ser aceitar, se ela quiser fazer parte daquela religião. A evangelização infantil espírita não funciona assim. O evangelizador apresenta o tema, mas ele traz para a aula fatos do mundo, temas da vida, experiências do dia a dia, onde a criança vai ter a oportunidade de observar, vai observar fatos externos ligados ao tema que está sendo passado em aula e vai também ter a oportunidade de olhar para dentro de si mesma
e olhar as suas experiências, ainda que com pequeninos anos de vida, com um período, um prazo curto de existência. Mas a criança, na aula de evangelização, ela vai observar o exemplo que o titio, que a titia dá, os fatos do mundo, os fatos da sociedade, mas ela terá a oportunidade de perguntar. Ela poderá questionar. Ela não é obrigada a acreditar simplesmente porque o evangelizador está falando. Ela vai ter o seu espaço e ela vai chegar às suas próprias conclusões. Então, a evangelização espírita infantil, meus irmãos, ela vai muito além, ela ultrapassa bastante aquilo que o evangelizador está transmitindo. Ela vai muito além, ela vai muito além da transmissão do conhecimento pelo evangelizador. Nas atividades lúdicas, nos joguinhos, nas brincadeiras, a criança vai internalizando uma série de coisas. Vai aprendendo a importância do perdão, a importância do compartilhar, a importância da fraternidade. Muitas vezes, nas atividades de pintura, quando os expositores, os evangelizadores distribuem ali os potinhos de tinta guache, os lápis de cor para a criança pintar, os evangelizadores distribuem, as crianças vão usando. Enquanto uma está usando o lápis vermelho, a outra usa amarela. Enquanto o outro está usando o verde, o outro utiliza o azul. A criança aprende a compartilhar, aprende a dividir, aprende a respeitar o outro. Um desenha de uma determinada forma, o outro desenha de outro. Um lança uma ideia, outro lança outra. E é nesse intercâmbio, meus irmãos, que os elementos vão sendo colocados em sala de aula e a criança vai internalizando o conteúdo espírita. Evangelização infantil na casa espírita se ensina aquilo que está no livro dos espíritos, se ensina aquilo que está no livro dos médiuns, aquilo que está em O Céu e o Inferno, aquilo que está em A Gênese, aquilo que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelização infantil espírita se ensina religião espírita. Se ensina uma ciência de apelo à razão, baseada numa filosofia racional e lógica e que tem consequências religiosas, consequências que podem ser sentidas, consequências que podem ser comprovadas. Porque ensinar o evangelho puro e simples, todas as religiões o fazem. Ensinar doutrina espírita é só o espiritismo que faz. Somente nós é que fazemos. Porque se nós não fizermos o espiritismo, meus irmãos, quem vai fazer? Os outros vão fazer? Claro que não. Então a casa espírita precisa se preocupar em introjetar os conceitos da doutrina espírita na mente das crianças, através de uma linguagem para elas, de uma metodologia para elas. E a metodologia que existe hoje, meus irmãos, para a evangelização infantil espírita, é uma metodologia de primeiro mundo, uma metodologia de primeira qualidade. Isso nós podemos falar, porque nós fizemos o curso de evangelização infantil na Federação Espírita e fizemos o curso de evangelização infantil no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, lá na capital, no bairro de Santana, que foi a casa da nossa formação. E o material que os evangelizadores da Casa Espírita, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, o material que eles têm é um material de primeira linha, porque eu conheço, eu me dou muito bem com eles e sei exatamente as metodologias que eles adotam em todos os cursos espíritas que a casa tem, porque inclusive eu fiz todos os cursos das Casas André Luiz, estudei lá 10 anos, sou cria da casa, então eu posso falar. E os resultados, meus irmãos, da evangelização infantil
são fabulosos, viu? Criança evangelizada é meio caminho andado para se poupar séculos de sofrimentos futuros. Criança que se evangeliza é adulto que se encaminha no rumo de uma vida saudável, de uma vida feliz, de uma vida próspera materialmente, mas principalmente uma vida moralizada, uma vida agradecida, uma vida voltada para Deus. Crianças são assistidas espiritualmente quando fazem a evangelização infantil? Claro. Toda criança que participa da aula de evangelização infantil, ela deve ser assistida através dos passes. Por isso, depois da aula, sempre os titios, as titias ou às vezes até os passistas da casa se reúnem para aplicar os passes nas crianças. E é muito comum, meus irmãos, antes da pandemia, e agora também tem acontecido, as pessoas nos perguntarem nas entrevistas. É muito comum. Agora aconteceram alguns casos de pais que nos ligaram desesperados através do WhatsApp, nesse trabalho de entrevista que nós fazemos, que é um trabalho assim muito sigiloso, mas nós estamos aqui à vontade porque não estamos quebrando o anonimato de ninguém. Muitos pais estão com crianças em casa com sintomas mediúnicos. Crianças que estão vendo o vovô, a vovó que desencarnou. Crianças que estão ouvindo vozes. Crianças que estão percebendo fenômenos de materialização em casa. Crianças que estão ouvindo ruídos em casa. E esses pais já levaram as suas crianças no pediatra. O pediatra fez toda uma bateria de exames e não foi constatado absolutamente nada. Sintomas mediúnicos em crianças, meus irmãos, é muito natural. O papai e a mamãe não precisam ficar desesperados. Basta que o papai e a mamãe converse com a criança, ore com a criança e procure a orientação da casa espírita. Porque a criança que está com sintoma mediúnico, ela vai receber o tratamento espiritual da casa. Eu posso levar minha criança numa reunião prática de mediunidade? É melhor que não leve. Kardec recomenda em O Livro dos Médiuns para que não se encaminhem crianças para reuniões práticas de espiritismo. Porque isso pode causar uma perturbação psicológica muito séria na criança. E muitas vezes a criança se assusta a tal ponto que ela não quer mais saber de espiritismo. Então, os sintomas mediúnicos que aparecem na criança, quando a criança é tratada espiritualmente e quando os pais dão para a criança o apoio necessário, sem neura, sem estresse, esses sintomas mediúnicos desaparecem. E se essa criança tiver a sua mediunidade no seu projeto reencarnatório, se no projeto reencarnatório da criança consta que ela tenha de ser um médium no futuro, esses sintomas voltam no tempo certo, na época adequada, e essa mediunidade é acertada para que a criança possa exercer o seu trabalho de mediunidade no tempo certo. Porque, meus irmãos, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Cada coisa acontece no seu tempo. E o tempo certo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então não adianta querer forçar a mediunidade, não adianta querer apanhar um fruto verde de uma árvore, porque os resultados serão desastrosos e serão perturbadores. Crianças portadoras de processos obsessivos, isso é muito comum na infância.
Até porque, meus irmãos, a criança, até os 7 anos de idade, ela está muito mais ligada ao plano espiritual do que aqui na Terra. A reencarnação não está completamente consolidada. Somente depois dos 7 anos, com a formação do tecido sanguíneo e a consolidação do sistema imunológico, é que o espírito se afina definitivamente com o corpo físico. E na adolescência o espírito se mostra tal qual ele era, tal qual ele é, tal qual ele se apresentava, moralmente falando, no plano espiritual antes de reencarnar. Então, se a criança tem sintomas de perturbação espiritual, uma criança muito hiperativa, uma criança muito nervosa, os pais devem procurar assistência médica e a assistência espiritual. Isso porque a medicina também vai ajudar muito. Deus abençoa a medicina e todo facultativo, todo médico, todo psiquiatra, todo psicólogo, mesmo que não tenha religião, sempre é amparado no seu trabalho por médicos desencarnados, por psiquiatras desencarnados, psicólogos desencarnados, e procurando também o tratamento espiritual, porque um tratamento ajuda o outro. A assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. E nós tivemos casos maravilhosos, meus irmãos, de crianças que estavam indo mal na escola, crianças que estavam repetindo de ano, crianças malcriadas que falavam muito palavrão, que xingavam seus pais. Quando os pais começaram a frequentar a doutrina espírita, começaram a ouvir as palestras e a receber os passes, e colocaram as crianças na evangelização, meus irmãos, a coisa mudou da água para o vinho. As crianças atingiram um rendimento escolar que até os professores ficaram de boca aberta. Como que um aluno tão ruim, um péssimo aluno, pôde reagir e aprender daquela forma? E isso tudo, meus irmãos, também envolve o trabalho da família, viu? Porque os pais muitas vezes pensam inocentemente que a tarefa de educar a criança é da escola e do centro espírita. Só que não é bem assim, meus irmãos. Instruir é preparar para a vida. Educar é dar a vida. Evangelizar é fomentar a vida. Então, se o pai incentiva a criança a ir à casa espírita, se a mamãe incentiva a criança a participar da evangelização, papai e mamãe precisam tomar muito cuidado em casa. Precisam estar vigilantes e atentos, porque muitas vezes a criança aprende a lição evangélica na casa espírita e internaliza o conceito, chega em casa, vem os pais brigando, os pais se agredindo, os pais reclamando, os pais se queixando contra tudo e contra todos, os pais falando palavrão, os pais maltratando os filhos. O que a criança pensa? Poxa vida, eu acabei de aprender uma lição no centro. Os meus pais não estão praticando essa lição. Eles me levam no centro para aprender, mas eles fazem totalmente diferente. Então, esse espiritismo é uma bela teoria como qualquer outra, mas que na prática é uma bela roba que não resolve nada e não leva ninguém a lugar nenhum. É assim que a criança pensa, gente. A criança é esperta, a criança raciocina, a criança pega as coisas no ar, principalmente as crianças de hoje. Então, se o papai e a mamãe levam a criança para a aula de evangelização, o papai e a mamãe também precisam ajudar em casa essa criança. Orar mais, fazer o evangelho no lar, brigar menos, reclamar menos,
agradecer mais. Porque é assim, meus irmãos, dentro do dinamismo que as coisas acontecem. Evangelização espírita é libertação. Evangelização espírita é conscientização. E a evangelização espírita infantil é o grande fomentador de trabalhadores espíritas cônscios, honestos, felizes e realizados na tarefa. Hoje nós temos expositores maravilhosos por aí, médiuns belíssimos, grandes dirigentes de centro espírita que passaram pelas aulas de evangelização infantil. E se chegaram hoje a ser o que eles são, se hoje eles são aquilo que eles trabalham, é graças à semente que foi plantada na evangelização infantil. Evangelização espírita infantil, semeadura do bem e do amor, como diz Dr. Bezerra. Evangelizemos a criança de hoje para não termos o trabalho de corrigirmos o adulto enfermo do amanhã. E como diz Meimei, como diz Sheila, encaminhar a criança para Jesus dentro da casa espírita é resgatar almas de reencarnações fracassadas e promover o amor e o bem na vida das criaturas, porque isso todos merecem. E que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que a nossa evangelização infantil continue criando trabalhadores do bem para o futuro na seara de Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, nesta noite de amor, chegou o momento da nossa participação, preparando os nossos corações para a vibração. E vamos entrar em sintonia com esses amoráveis benfeitores e benfeitoras espirituais. Hoje nós vamos nos lembrar de Meimei e Sheila e vamos rogar a essas amoráveis professoras da espiritualidade que abençoem todas as nossas crianças, sejam espíritas ou não. Abençoem as crianças sadias, as crianças enfermas, as crianças portadoras de graves enfermidades, que essas grandes benfeitoras espirituais possam também tocar os nossos corações, trazendo-nos a mensagem do reconforto, do amor e do perdão. Abramos as comportas dos nossos lares para essas evangelizadoras, para que elas possam encher o nosso lar de flores espirituais, de elementos balsâmicos, de alívio, de bom ânimo, de esperança e de alegria. Vamos vibrar também pelos nossos locais de trabalho, para que eles sejam abençoados pelas equipes da nossa casa, por Sheila, por Meimei, para que haja sempre a compreensão, o respeito e, acima de tudo, o amor ao trabalho. E nesta noite de amor, vamos vibrar pelos desempregados, pelos nossos irmãos que necessitam trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia de uma forma decente, de uma maneira honesta. Vamos mentalizando frentes de trabalho sendo criadas, entrevistas sendo agendadas, currículos sendo enviados e um número cada vez maior de companheiros nossos sendo admitidos para trabalhar. E vamos mentalizar aquele parente, aquele colega de trabalho, aquele vizinho que nos pediu uma oração. Vamos firmar o pensamento nessa pessoa, que nesse momento está sendo abraçada por Meimei, por Sheila,
por Bezerra de Menezes e todos os benfeitores da nossa casa. Paz e bem para esta criatura. E agradecendo pela nossa reunião da noite e por esses momentos de vibração, vamos fazer aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o poder, o reino e a glória para sempre. E porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Graças a Deus, graças a Jesus.